uma dúvida metódica cartesiana, eu vou sempre poder atacar e dizer, não, mas não sei. Então, calma. Né? Por que então eu creio na igreja? Bom, as notas, né, as razões pelas quais geralmente se crê, a gente coloca a razoabilidade de crer na igreja consiste no seguinte. Primeiro, a sublimidade da doutrina. Ou seja, quando você vai e lê os escritos dos santos, todos numa coerência, numa sinfonia maravilhosa de 2000 anos, e você vê a sublimidade daquela doutrina, você chega e diz assim, isso aqui não pode ser um esforço humano, não é porque ele era inteligente. Porque você ganha na loteria uma vez, você é sortudo, 2 vezes você haja sorte. Agora, se você ganha na loteria toda semana, você está trapaceando, não é isso? Ou seja, se você tem dentro da igreja uma pessoa que te ensina algo de sublime, diz, nossa, que legal, um gênio. Mas aí logo em seguida vem outro que com a mesma sublimidade te ensina, outro e outro e outro e outro, e você vê que é uma multidão, só pode ter uma explicação. Ali existe uma doutrina que é divina e que não foi inventada por esses homens. Então, a sublimidade da doutrina. A santidade de vida. Ou seja, claro que tem muito pecador safado que é membro da igreja. Mas aqueles que realmente são membros da igreja, no sentido mais pleno da palavra, viveram uma tal santidade, uma tal entrega. Né? Quando você vê ao longo de 2000 anos, não existe, gente, não existe nenhuma instituição, nenhuma, e aqui eu não é exagero meu, nenhuma. Você não vai encontrar isso em nenhuma religião. Você não vai encontrar nenhuma religião que tenha a quantidade de pessoas que tenham vivido a vida santa e heróica como dentro da Igreja Católica. Você não vai encontrar em outros lugares. Você encontra pessoas admiráveis em alguns lugares, mas não esta multidão de santos que a história da Igreja tem para nos dar. Terceiro ponto, a realidade dos milagres extraordinários e inexplicáveis cientificamente. Né? Nesse sentido aqui, precisamos nos voltar para alguém que nos dê um instrumental científico. Né? Para psicólogos, como por exemplo o padre Quevedo, né, que é um cientista, eu tenho as minhas reticências às vezes quando o padre Quevedo fala de teologia, mas quando ele fala de ciência, né, ele investiga as outras religiões e chegou à seguinte conclusão: um verdadeiro milagre inexplicável pela parapsicologia, inexplicável pela ciência, eu só encontrei dentro da Igreja Católica. Existem coisas extraordinárias nas outras religiões, né? Pessoas que levantam de cadeira de roda, etc, etc. Porém, se você for olhar cientificamente, sempre existe ali um recurso, alguma coisa. Mas milagres assim que são inexplicáveis, como por exemplo os corpos incorruptos, né? e companhia limitada, essas coisas assim, parece que só estão dentro da Igreja Católica. Não somente isso. Nós temos a realidade, não é, da providência divina ao longo dos séculos. Não há instituição que tenha sido mais perseguida e que continue sendo perseguida e que, no entanto, né, até mesmo infiltrada dentro dela, corrompida, onde as pessoas tentam se infiltrar para por dentro destruir a igreja, continua, né, resistindo às forças infernais como a Igreja Católica. E assim por diante. Os sacramentos, a liturgia, a grande coerência de tudo aquilo que é vivido, né, pelos grandes santos, pelos ensinamentos dos santos padres, pelos ensinamentos dos papas.
De tal forma que, quando uma pessoa começa a estudar verdadeiramente a história da igreja, dificilmente permanece protestante. Nós temos o exemplo do famoso cardeal Newman, John Henry Newman. Ele era um padre anglicano, protestante, portanto, na Inglaterra, e ele se orgulhava de que ele, como membro da igreja anglicana, ele estava numa instituição que evitava os erros, os excessos dos protestantes e os excessos dos católicos. Ele estava na via média. Até que ele, estudando a história da igreja, começou a ver que no caso da heresia ariana, não é? A via média era herética e que a verdade católica estava realmente no extremo, que esse equilíbrio todo não levava para a verdade. E aí ele chegou a confessar e a dizer, de fato, os santos padres, ou seja, os primeiros escritores da igreja, os santos padres, me fizeram católico. Ou seja, estudar os santos padres no início do cristianismo, isso me levou à igreja católica. Estude os santos padres que você vai se tornar